Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o Jigoku. Que atividade que é essa? Quais são as regras para fazer ela? Quais são as dicas? Como que essa atividade funciona, ok? Então, vou compartilhar com vocês agora a minha tela para a gente poder fazer juntos e entender melhor como é que funciona essa atividade. Então, nós temos aqui o Jigoku. O Jigoku, gente, ele é primo primeiro do Sudoku, tá? Ele é bem parecido com o Sudoku, ele vai ter um adicional aí que a gente vai entender já como é que vai funcionar. Então, quais são as habilidades que a gente estimula com essa atividade? Essa atividade vai estimular o raciocínio lógico, a atenção e a nossa habilidade visoespacial. Então, essa aqui do lado é a carinha do Jigoku. Essa versão aqui é uma versão bem simples, ela é de 1 a 4 somente, mas o Jigoku pode ser grande, assim como o Sudoku, de 1 até 9, ok? Então, qual que é o objetivo dessa atividade? O objetivo é bem simples, é a gente preencher esses espaços aqui que estão vazios com os números. Então, nesse caso, como é um Jigoku de 1 a 4, eu vou usar só números de 1 a 4 para preencher. Se for de tamanho de 1 a 6, a gente vai usar números de 1 a 6. E se for de 1 a 9, usar somente números de 1 a 9. Mas quais são as regras? O que eu preciso me preocupar? O que eu preciso me atentar para poder fazer esse preenchimento de números? Então, a primeira regra é que eu não posso repetir números. Então, aqui no Jigoku, a gente vai ter as linhas, a gente vai ter linha que é na horizontal, ok? A gente vai ter coluna e a gente vai ter os grupos em destaque, que são esses grupos cercados pela linha mais grossa, tá? Aqui, então, a gente não pode repetir, não pode haver números repetidos em nenhuma linha, em nenhuma coluna e em nenhum grupo. E o adicional que vem aqui do diferencial do Sudoku é o sinal de maior que e menor que são esses símbolos que aparecem nas bordas dos quadradinhos internos aqui do Jigoku. Então, vamos entender melhor, vamos relembrar, para quem já viu, com certeza alguém já deve ter visto isso aí na época da escola, mas vamos relembrar que sinais são esses, como que eles funcionam, como que eles vão nos ajudar aqui dentro do Jigoku. Então, eu tenho aqui maior que e menor que, certo? Na escola, a gente aprende desse jeito, que esse virado com a parte aberta virada para a esquerda é o sinal de maior que, e com a parte aberta virada para a direita é o menor que. Porém, aqui no Jigoku, ele vai aparecer não só nessa posição horizontal, ele também vai aparecer na posição vertical. Então, a gente precisa entender, precisa que fique claro como que funciona esse sinal diante dos números. Então, eu coloquei ele aqui na horizontal. Nesse caso aqui, se eu tenho ele nessa posição, a parte aberta, quem fica, né, o número que fica do lado da parte aberta, sempre vai ser o número maior, porque é a parte maior desse símbolo. Se a gente reparar o símbolo, ele vai ter essa parte maior, que é essa de cá, e a parte menor, que é só o pontinho aqui, né, onde fecha a figura, certo? Então, quem fica do lado maior da figura é o número maior, e quem fica na parte menor da figura é o número menor. Sendo assim, vamos usar como exemplo aqui, eu posso ter um 5 do lado de cá. Se o 5 está do lado maior, qualquer número que estiver do outro lado tem que ser menor que 5. Então, aqui pode ser o 1, o 2 ou o 3, ou no máximo o 4. Vou colocar aqui o 3, somente para exemplificar. Então, 5 é maior do que 3. 5 está na parte maior, 3 está na parte menor. E se esse símbolo estiver em outra posição, muda alguma coisa? Não, continua a mesma coisa. Então, na parte maior, eu vou ter um número grande, eu posso ter aqui um 3. Na parte menor, eu vou ter um número menor que 3, que é o número usado no exemplo. Então, eu posso ter um 2 ou um 1 somente, né? Não vou poder ter outros números aqui. Isso ajuda muito para fazer o Jigoku, porque se eu sei quem está do outro lado do símbolo, eu consigo definir, diminuir as possibilidades do número que vai ficar no lado oposto.
Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho um 3 do lado da parte maior do símbolo, dentro lá da minha malha do Jiroku, do lado de cá, por exemplo, nunca vai poder ser um 4 ou um 5, porque o número que entrar do lado de cá tem que ser obrigatoriamente menor que o 3. Então, isso acaba ajudando a gente a encontrar as certezas com mais facilidade para preencher o jogo, certo? Então, vamos praticar um pouquinho para a gente entender na prática como que funciona essa atividade. Trouxe para vocês um jogo de 1 a 6, tá? Eu comecei mostrando para vocês um de 1 a 4. Se vocês quiserem voltar lá e tentar realizar aquele, vocês fiquem à vontade. Eu não vou realizar aquele, eu vou realizar esse. Para esse momento, eu já aconselho vocês a dar um pause no vídeo e copiar a atividade para aqueles que quiserem acompanhar e realizar junto aqui comigo, tá? Então, como que a gente faz para começar o Jigoku? Uma dica é começar e sempre no decorrer do jogo continuar procurando aonde falta menos para preencher. Então, aonde faltam menos números, provavelmente vai ser um lugar bom de encontrar certezas. Não é sempre que você vai achar. Às vezes pode ter um lugar que faltam apenas 2 números e você não encontrar a certeza desses números, tá? Como que a gente acha certeza? A gente tem que olhar primeiro quais números estão faltando. Então, primeira coisa, eu vou procurar aonde falta menos. Achei um lugar que falta menos, por exemplo, essa segunda linha, ela faltam 3 números, né? Tem lugar aqui que falta mais que 3, mas menos que 3 números não tem. Então, eu vou começar por essa segunda linha aqui na horizontal. Então, primeira coisa, eu identifico e escolho por onde eu vou começar. Quero começar pela segunda linha. Segunda coisa, eu vou procurar saber quais são os números que estão faltando aqui. Por quê? Porque eu tenho que analisar eles em todos os espaços vazios, para só assim eu saber se posso ou não colocar um número ali. Então, nessa segunda linha, está faltando o 2, o 3 e o 5, correto? Então, eu vou analisar, começar pelo 2. Nesse primeiro quadradinho, pode o 2? Vamos olhar se ele repete. Não tem 2 na linha, não tem 2 na coluna e não tem 2 dentro desse grupo. Então, pelo quesito repetição, ok, o 2 pode ficar. Porém, a gente também vai analisar os sinais aqui. Ó. O sinal de maior e menor, eles estão aqui no entorno do quadrado. Nesse quadradinho, a gente tem um lado menor virado para ele, um lado maior, né, dizendo que ele é maior do que o 1, e outro lado maior, dizendo que ele vai ser maior que o número que entrar embaixo dele. Bem, o 2, ele só pode ser maior que o 1. Então, se eu coloco o 2 nesse primeiro quadradinho, eu não vou ter um outro número para pôr aqui de baixo, já que eu já tenho um aqui do lado. Então, o 2 não pode ser nesse quadrinho, ok? Pela repetição, ele não repetia, então ele poderia, porém, eu também tenho que ficar atenta aos sinais. Pelos sinais, eu descobri que não, o 2 não pode. Mas eu ainda tenho 2 espaços, vou olhar nos outros 2. Nesse segundo espaço vazio, vamos ver se pode o 2. A gente tem na repetição um 2 aqui, ó, na coluna. Então, já me elimina a possibilidade. Se eu não posso ter repetição, eu não posso colocar um 2 aqui. E pelo símbolo também. Mesmo que não tivesse esse 2 aqui embaixo, ó, eu tenho 2 sinais de menor virado para esse quadradinho, ok? Porque o 2 é menor que o 5 e ele é menor que o 6. Só que ele também tem para esse quadradinho um lado maior virado para ele. E a gente já viu que o 2 só pode ser maior que o 1. E se eu já tenho 1 nessa linha, então o 2 não poderia entrar aqui, porque eu não teria um outro número menor que ele para colocar à direita. Sendo assim, a gente encontra a certeza do 2. Ele não pode no primeiro quadrado em branco, ele não pode no segundo, ele só vai poder aqui no último. Ok? Muito bem. Quem falta ainda nessa linha? O 3 e o 5. Então, vamos olhar para o 3.
Vamos ver na repetição. O 3, no primeiro quadradinho, ele pode aqui, porque não tem outro 3 na linha, nem na coluna e nem dentro do grupo. Vamos olhar os sinais. O 3, ele é maior do que o 1, ele pode ser menor do que o 4, ou 5, ou 6, que foi entrar aqui em cima dele, e ele vai ser maior do que o 2, por exemplo. Então, ele ainda tem opção. Ele poderia ser nesse quadrinho? Poderia. Vou colocar, então? Não. Vou analisar o outro espaço. Por quê? Porque só é certeza para a gente colocar um número quando ele cabe, quando ele pode ser colocado em apenas um único espaço. Se eu tenho, por exemplo, nessa linha, né, 2, 3, 4 espaços disponíveis, eu tenho que olhar todos os espaços se o número pode ou não ser colocado ali. Se ele puder em mais de um, então não é certeza, eu não posso colocar. Ah, mas como é que eu vou saber, então, quando que eu vou colocar ele? Na medida que você vai fazendo o jogo, vai preenchendo outros números, você vai encontrar essa certeza. Mas não necessariamente porque você começou por uma linha ou por uma coluna, você tem que fechar ela na hora que você começa. Você só vai preenchendo à medida que você encontrar a certeza. Então, voltando aqui, a gente já viu que o 3 pode, no primeiro quadradinho, vamos ver no segundo. Se ele entrar aqui, ele vai ser menor que o 5, menor que o 6 e maior que o 2. Ou seja, o 3 ele pode nos dois quadradinhos, porque nesse espaço aqui também, ó, ele não repete no grupo, ele não repete na coluna e ele não repete na linha. Então, o 3 não é certeza, eu não coloco. Eu vou olhar o 5. E o 5, aqui, ó, já me diz que não pode ser. Porque você não pode ter repetição, se eu ponho um 5 aqui do lado do 2, ele vai repetir com o 5 que já tem nessa coluna. Então, o 5 é certeza que tem que ser lá no início. Coloco o 5, sendo assim, só sobra aquele de lá para colocar o 3. Nesse caso, a gente conseguiu fechar a linha por onde a gente começou, mas nem sempre isso é possível, tá bom? Então, não fiquem presos a essa ideia de que eu tenho que fechar aquela linha, então eu vou colocar o número onde eu acho que ele pode ser. Não, você só preenche se tiver certeza. Aqui a gente preencheu porque a gente tinha certeza. Então, vamos continuar. Sempre voltando àquela pergunta inicial. Aonde falta menos para preencher? Nesse caso aqui, agora onde falta menos é no grupo, tá? Então, a gente vai mudar a análise. Eu não vou ficar olhando só linha, ou só coluna, ou só grupo, a atividade inteira. Eu tenho que ir trocando. A gente começou pela linha, porque era onde tinha menos, porém agora é o grupo que tem menos. Então, nesse grupo aqui, da direita, ele está faltando o 1 e está faltando o 4. Então, vamos começar pelo 1. Primeiro quadradinho, vamos ver se pode 1. O 1 não tem na linha, não tem na coluna e não tem aqui dentro do grupo. Porém, quando eu não tenho nenhum número para saber se repete, aí eu vou olhar para o sinal. O sinal me diz que o número que entrar no primeiro quadradinho ele tem que ser menor do que o 5 e maior do que o 2. Opa, o 1 não é maior do que o 2. Então, dentro desse grupo, o 1 não pode ser no primeiro quadradinho branco. Logicamente, ele vai ser, então, no de baixo. 1. 1 menor que 6, 1 menor que 2. E agora, o número que falta para preencher esse grupo é o 4. Muito bem. Voltamos à pergunta inicial. Aonde falta menos? Vamos olhar aqui aonde falta menos. Acredito que na quinta coluna, tá vendo? Quinta coluna faltam apenas 2 números, que são os números 1 e 4. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho branco. O 1 não tem na linha, não tem na coluna e não tem dentro desse grupo. Ele pode? Poderia. Porém, eu tenho que olhar o sinal também. Então, nesse aqui, tem virado um sinal de menor e um maior. O 1 nunca vai ser maior que ninguém, correto? Então, você nunca pode colocar um número 1 dentro de um quadrinho que tenha um sinal de maior virado para ele.
Então, se nessa coluna ele não pode ser aqui, ele só vai poder ser lá no último espaço. Sobrando para aqui o número 4. Correto? Aonde falta menos para a gente preencher? Então, esse grupo faltam 3, tenho colunas faltando 3, linha também faltando 3, o mínimo agora são 3 números faltando. Vamos tentar, então, essa última coluna. Última coluna está faltando 3, está faltando 5 e o 6. Então, vamos lá. O 6, ó, eu já consigo ver que nessas 3 últimas linhas aqui de baixo, que são as linhas onde eu tenho espaço para preencher dentro dessa coluna, na primeira e na segunda, né, eu já tenho o número 6. Sendo assim, o 6 não vai poder ser no primeiro espaço e nem no segundo. Ele só vai poder ser lá no último, para que não repita, tá? Essa é uma regra muito importante. Não pode esquecer de analisar se repete um número, tá? Então, agora está faltando o 3 e o 5. O 3 eu não tenho na linha, nem na coluna, nem no grupo, e nem o 5, correto? Então, agora eu vou olhar os sinais, pessoal. Os símbolos de maior e menor. O número que entrar aqui no primeiro espaço, ele vai ter que ser, ó, maior que o 4. Entre 3 e 5, o que eu tenho disponível maior que o 4 é o 5. Então, o 5 vai entrar aqui, sobrou para o 3 esse espaço. Sempre confere. Então, ó, o 3 menor que o 5, maior que o 2, menor que o 6. Tá ok, tá certinho. Vamos continuar. Quarta linha, faltando apenas 2 números. Falta o 1 e falta o 3. Então, eu já consigo ver, ó, que nessa coluna já tem um 3. Então, nesse quadradinho aqui, entre o 2 e o 4, não pode ser um 3, porque senão repete. Então, o 3 fica lá no primeiro espaço em branco. Pessoal, não sei se vocês estão entendendo bem a lógica do jogo, porém, é basicamente analisar quais números estão faltando naquele espaço que você está analisando, seja linha, seja coluna ou seja grupo, verificar quais são os números que estão faltando ali e começar analisando se o número faltante repete, ok? Se ele repete na linha, na coluna ou no grupo, já te elimina a possibilidade. Agora, se você olhou, não tem repetição nenhuma, então parte para olhar para o sinal. Não fica muito preso no sinal, porque senão vocês podem acabar não conseguindo realizar se ficar só olhando para o sinal, porque aí fica uma gama de possibilidades maior. Tem que cruzar todas as informações disponíveis. Então, olha se tem número repetido. Se não tiver, aí sim vocês olham para o sinal como um recurso a mais para ajudar vocês a encontrar certeza, ok? Então, nessa quarta linha, está faltando agora o número 1. 1 é menor do que 2 e 1 é menor do que 4. Vou procurar aonde falta menos. Esse grupo aqui, ó, que a gente colocou o 1, tá faltando só 2 números. Tá faltando o 3 e o 5. Então, eu já começo analisando se repete. E eu já vejo que nessa coluna tem um 3. Sendo assim, o 3 não pode entrar aqui embaixo do 4, porque senão repete. Vou colocar o 3 embaixo do 6. E aí sobra para o 5 ficar embaixo do 4. Então, 5 maior do que 4, maior do que 3. 3 menor do que 6 e menor do que 5. Tá ok. Na quarta linha, quarta coluna, falta apenas um número, que é o número 2, certo? Então, só basta colocar aqui o 2. O quadrinho do 2, onde a gente colocou o 2, tem um sinal de menor, né, dizendo que ele é menor que o 6, e tem um sinal de maior. O 2 só vai ser maior do que o 1. Então, certeza que é o 1 aqui do lado. Nesse grupo, vocês estão vendo que a mudança de análise é constante? Olha a linha, olha a coluna, olha grupo. Você vai sempre procurar onde falta menos para preencher. Esse grupo aqui do meio, falta apenas um número, que é o 5.
Então, vou preencher o 5. 5, ó, maior que o 4, maior que o 3. Ficou na dúvida, gente? Sempre confere o símbolo para saber se o número que você está colocando ali se enquadra realmente no que os símbolos pedem, tá? Onde falta menos? A gente tem aqui, primeira linha, faltando 2 números. Falta o 3 e falta o 6. Então, a primeira coisa que a gente analisa é se esses números repetem. E eu vejo que aqui, ó, na coluna, primeira e segunda coluna, já tem um 3 e um 6. Então, o 3 e o 6 da primeira linha vai ter que entrar o contrário. O 6 primeiro e o 3 na segunda coluna, para não repetir, ok? Aqui, ó, o 3 aqui embaixo e o 6. Então, tem que ficar atento para não repetir. Nesse primeiro grupo, agora, faltam apenas 2 números, que é o 2 e o 4. Primeira coisa que a gente olha, se esses números se repetem. Então, 4 não há repetição, ó. Não tenho na linha, não tenho no grupo e não tenho nas colunas. Porém, no 2, ó, lá embaixo, no fim da segunda coluna, eu já tenho um 2. Que me diz, então, que nesse segundo espaço não pode ter um 2, eu vou ter que pôr ele aqui, analisando esse grupinho aqui, ok, pessoal? Sendo assim, 1, 2, 3, 5 e 6, está faltando o 4. Essa coluna, onde a gente colocou o 4, agora só está faltando um número, que é o número 5. A linha onde o 5 está faltando só um número, que vai ser o número 1, e o grupo onde a gente colocou o 1, só está faltando um número, que é o 4. Ok? Tranquilo? Entenderam? Não entendeu? Se quiser repetir, gente, o benefício do vídeo é de você poder voltar um pouquinho aí, assistir de novo, refazer, fazer junto, para você conseguir compreender, ok? No mais, estamos aqui no Supera para ajudar vocês. Se não entendeu, manda mensagem, liga, fica à vontade, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Não se esqueçam sempre de olhar todas as possibilidades de repetição. Então, não esquece que o Jigoku tem linha, que é na horizontal, coluna na vertical e os grupos em destaque. Além disso, para te ajudar a encontrar certeza, você vai ter os sinais maior e menor, tá? O sinal é um só, mas tem que prestar atenção no lado do sinal. Então, o lado maior vai indicar que o número que tiver ali vai ter que ser maior. O lado menor do símbolo, o número que tiver ali, obviamente, vai ser menor. Ok? Então, se você gostou, dá um joinha aí nesse vídeo, curte o nosso canal, se inscreve para receber as notificações e novidades, explicações novas, tudo que rola de bacana aqui no nosso canal, ok? Aguardo vocês no próximo. Beijo. Tchau, tchau.